Se você procurar nos mapas oficiais de governos durante a Guerra Fria, a Cidade 40 simplesmente não existe. Nenhum registro, nenhuma estrada, nenhum sinal de vida. Ainda assim, milhares de pessoas acordavam ali todos os dias, isoladas do mundo, caminhando sob a sombra de um segredo letal que as consumiria de dentro para fora. Nós somos condicionados a acreditar que cidades são refúgios seguros da civilização. Mas o registro indica o oposto. Existem assentamentos reais no nosso planeta que operam como verdadeiros laboratórios do bizarro. Zonas de exclusão onde o sol derrete a pele humana, lugares onde o ato de morrer foi transformado em um crime e comunidades inteiras governadas pelo caos absoluto da ausência de leis. Até onde a mente humana suporta viver quando as regras básicas da natureza e da geografia são subvertidas. E quem, de fato, está no controle das populações que foram propositalmente apagadas da história? Hoje, vamos investigar as cidades que nunca deveriam ter sido habitadas. Mas preste atenção. O verdadeiro pesadelo não é o isolamento em si, e sim o que eles estavam tentando esconder lá dentro. O que se sabe é que, durante a Guerra Fria, o governo soviético precisava de um lugar que simplesmente não pudesse ser encontrado. Nem por satélites, nem por espiões, nem por civis curiosos. Foi assim que Zelensnogorsk nasceu na década de 1950. Uma metrópole inteira construída com um único e obscuro propósito: produzir plutônio para armas nucleares. Se você tentasse chegar até lá, não veria placas. Encontraria apenas as florestas impenetráveis da Sibéria, cercas duplas de arame farpado e patrulhas armadas com ordens estritas para atirar e perguntar depois. A cidade não tinha um nome real, existindo apenas como uma caixa postal fantasma, conhecida como Krasnoyarsk 26. A verdadeira magnitude de Zelensnogorsk não estava na superfície, mas enterrada no interior de uma montanha de granito, projetada para resistir a um ataque nuclear direto. Mas o detalhe mais perturbador não é a arquitetura de guerra. É a mente de quem vive lá. Os moradores sabiam que estavam dormindo em cima de reatores nucleares. Eles sabiam que o lago ao lado da cidade estava absorvendo resíduos radioativos. Ainda assim, eles não queriam sair. Em troca do silêncio absoluto e da vida atrás das cercas, o governo oferecia luxos que o resto do país sequer imaginava. Comida farta, escolas de elite, apartamentos modernos e a ilusão de serem uma classe superior intocável. Eles venderam a própria liberdade e abraçaram uma sentença de morte invisível em troca de conforto temporário. Até hoje, a cortina de ferro nunca caiu totalmente para Zelensnogorsk, e forasteiros continuam proibidos de entrar. Mas governos totalitários não são os únicos a distorcer a realidade urbana. Às vezes, a própria geografia parece sofrer um erro inexplicável no sistema. O registro oficial indica que Busingen é uma cidade da Alemanha. Mas, se você olhar o mapa, ela está completamente engolida pelo território da Suíça, isolada da sua própria pátria. Uma falha territorial que criou uma crise de identidade secular. Lá, as pessoas vivem em um limbo burocrático constante. Elas possuem 2 códigos postais, operam com 2 moedas, e as leis de 2 países entram em choque na mesma rua. É um pedaço de terra que parece ter sido recortado e colado na dimensão errada, provando que a normalidade é apenas uma ilusão ditada por fronteiras invisíveis. Mas a grande pergunta que fica é: como você mantém milhares de pessoas caladas e conformadas por décadas quando elas vivem no coração de um segredo? A resposta para manter multidões caladas não está na força bruta. Está na arquitetura do privilégio. Historicamente, governos que operam nas sombras descobriram uma regra de ouro para a lealdade. O verdadeiro cárcere não é feito de arame farpado, campos minados ou concreto armado. A prisão perfeita é aquela da qual o prisioneiro jamais deseja fugir. Isso nos leva a entender a engrenagem oculta por trás dessas zonas de exclusão extremas. Na história da humanidade, sempre que um projeto sombrio exigiu invisibilidade total, o sacrifício daqueles moradores foi metodicamente mascarado como uma vantagem. Para garantir o silêncio absoluto em locais como Zelensnogorsk, os arquitetos do segredo precisaram ir muito além de ameaças vazias. Eles criaram bolhas de prosperidade artificial isoladas do resto do planeta. Enquanto a população do lado de fora dos muros enfrentava crises e escassez, os moradores dessas cidades secretas tinham acesso ao que parecia impossível. Prateleiras cheias, hospitais de ponta e a sensação inebriante de pertencer a uma elite indispensável.
A gaiola era de ouro puro, mas o ar que respiravam e a água que bebiam cobravam um preço biológico. O que se especula é que o pacto silencioso era brutalmente claro. Entregue seu corpo ao experimento, abra mão do direito de existir no mapa, e nós garantiremos o seu conforto ilusório. A verdade é que a mente humana é assustadoramente adaptável quando o medo é substituído por comodidade. Mas e quando não há um exército de vigias ou um estado autoritário por trás dos muros? O que acontece quando o isolamento não é imposto por uma força externa, mas é a única opção de sobrevivência diante de uma natureza hostil? Isso nos leva a assentamentos modernos onde o confinamento leva a psique humana ao limite do colapso. Onde se o gelo lá fora não te pegar, a loucura de ver as mesmas paredes e os mesmos rostos todo santo dia com certeza vai. Pense em Whittier, encravada em uma baía isolada do Alasca. Para chegar até lá, você precisa atravessar um longo e escuro túnel de mão única rasgado por dentro da montanha. Mas quando você finalmente emerge do outro lado, percebe que não há ruas tradicionais para caminhar. Quase todos os 272 habitantes vivem confinados sob exatamente o mesmo teto. Toda a infraestrutura da cidade foi comprimida dentro de uma única torre de 14 andares, construída na época da Guerra Fria. Não é um simples condomínio residencial. Lá dentro, os corredores servem como ruas de concreto. Eles têm correio, delegacia, hospital, igreja e até uma escola, tudo conectado por túneis no subsolo. O inverno do lado de fora é tão brutal e as tempestades são tão letais que meses inteiros se passam sem que ninguém precise pisar na neve. Mas existe um preço invisível para essa conveniência. Em uma torre onde todos os habitantes compartilham o mesmo sistema de ventilação, os segredos deixam de existir. Você cruza com o seu vizinho no corredor, depois na sala de espera da clínica, e mais tarde na única mercearia do prédio. A falta de luz solar durante meses e a ausência absoluta de privacidade transformam a cidade em um teste de resistência mental. A claustrofobia não é apenas um sentimento em Whittier, é o endereço residencial. Mas se o Alasca abriga um experimento de confinamento coletivo, o interior dos Estados Unidos esconde o absoluto oposto. O vácuo total. Existe uma cidade no estado do Nebraska que possui uma população exata de uma única pessoa. O nome do lugar é Monovi. Aos 88 anos de idade, uma idosa chamada Elsie é a única alma viva que restou neste pedaço de terra esquecido. Ela não é apenas a última moradora do lugar. Ela atua como prefeita, bibliotecária e é a dona do único bar que ainda abre as portas todos os dias. Mas o detalhe que beira o surreal é a burocracia macabra desse isolamento. Para que o município não seja extinto legalmente, a lei a obriga a pagar impostos para si mesma, com o único objetivo de manter 4 postes de luz acesos na rua principal. Ela assina os papéis da prefeitura, aprova as licenças para o próprio comércio e caminha por ruas fantasmas onde as antigas casas de madeira apodrecem e desabam em silêncio. Monovi deixou de ser um ponto relevante no mapa há muito tempo. Hoje, ela é o monumento de uma única mulher sustentando uma cidade inteira apenas na própria memória. Esses dois extremos, a aglomeração forçada e a solidão absoluta, não são meras curiosidades geográficas. Eles funcionam como gatilhos silenciosos no cérebro. Isso levanta uma questão sombria que especialistas ainda lutam para responder de forma definitiva. O que acontece com o cérebro humano quando as fronteiras de uma cidade inteira se reduzem a corredores de concreto ou a uma planície completamente vazia? Em assentamentos de isolamento extremo, a geografia deixa de ser um mero detalhe e se transforma em uma entidade opressora. O maior risco de morar no extremo do Alasca ou no vácuo territorial do meio-oeste não é o clima letal lá fora. É a febre da cabine que consome os moradores silenciosamente, de dentro para fora. Há relatos perturbadores de que a ausência prolongada de novos estímulos visuais e sociais cria um curto-circuito perigoso na percepção humana do tempo e do espaço. O que se especula é que a mente, desesperada por qualquer novidade, começa a preencher o vazio fabricando os seus próprios pesadelos. Em um ambiente confinado onde as mesmas rotinas se repetem infinitamente, o cérebro entra em modo de hipervigilância. Pessoas submetidas a essa privação sensorial frequentemente desenvolvem paranoia crônica, desconfiança e a sensação sufocante de estarem sendo vigiadas pelas próprias paredes. O som do vento batendo nas janelas ou o zumbido de uma tubulação passam a ser interpretados como sussurros incompreensíveis. O que não dá para afirmar de forma definitiva é se essas comunidades estão apenas adoecendo em silêncio, ou se estão passando por uma mutação psicológica sombria e forçada pela sobrevivência.
A medicina diz que o corpo pode até suportar viver em uma torre fechada ou no meio do nada, mas a sanidade humana possui um prazo de validade. No entanto, o confinamento arquitetônico não é a única forma de aprisionar uma população inteira. Só que, em alguns lugares, a condenação não vem de um túnel fechado ou da tempestade lá fora, mas de uma falha irreversível no próprio DNA. Imagine um assentamento onde o simples ato de caminhar sob a luz do dia é uma sentença letal. No interior do Brasil, existe um povoado chamado Araras que vive sob o peso de uma verdadeira maldição biológica. Para os residentes daquela região, a exposição à luz solar não causa apenas manchas ou queimaduras comuns. Uma condição genética raríssima fez com que a pele da população perdesse completamente a capacidade de reparar os danos causados pelos raios ultravioleta. O Sol, que para o resto do mundo é sinônimo de vida, em Araras age como um ácido invisível que dissolve a carne lentamente. Isso forçou a comunidade a se transformar em uma cidade de fantasmas diurnos. A vida real só começa quando a escuridão toma conta do céu, criando uma sociedade que opera inteiramente nas sombras por pura necessidade de sobrevivência. Mas se a luz pode ser o inimigo em um continente, o som deixou de existir em outro. Do outro lado do planeta, nas selvas da Indonésia, a vila de Beikala abriga um mistério genético igualmente perturbador. Lá, o silêncio não é um voto religioso ou um acidente isolado. Uma mutação antiga e agressiva no DNA fez com que uma parcela gigantesca da população nascesse privada de qualquer capacidade auditiva. Mas a verdadeira reviravolta de Beikala não é a surdez em si. É o fato de que a biologia reescreveu completamente as regras da civilização local. Em vez de isolar os surdos, a cidade inteira se curvou à anomalia e desenvolveu um idioma de sinais exclusivo que não existe em nenhum outro lugar da Terra. O detalhe bizarro é que até mesmo os moradores que possuem a audição em perfeito estado se comunicam através dos gestos nas ruas, nas escolas e nos mercados. A falha no código genético se tornou tão dominante que o som perdeu a sua utilidade prática. Esses assentamentos provam que, quando a natureza decide ser implacável, o corpo humano se adapta de formas extremas. Mas o que acontece quando a ameaça não vem da biologia, e sim da burocracia? Lá, é absolutamente comum que a vizinhança acorde com babuínos invadindo cozinhas, girafas bloqueando o trânsito e leões caçando livremente nos quintais residenciais durante a madrugada. A arquitetura e as leis da cidade forçam os humanos a aceitarem diariamente uma verdade desconfortável. Eles não estão mais no topo da cadeia alimentar. Eles são apenas convidados tolerados em um ambiente letal. Nessas duas cidades extremas, leis implacáveis foram forjadas para tentar controlar o incontrolável. O que nos leva a uma constatação ainda mais assustadora sobre o comportamento humano. O que acontece quando você decide fugir totalmente do sistema e apagar o conceito de lei no meio do nada? No deserto implacável da Califórnia, ergue-se o que muitos chamam de o último reduto livre do planeta. Slab City não é uma cidade no sentido burocrático da palavra. Trata-se de um acampamento massivo e caótico, erguido sobre as fundações de concreto apodrecido de uma base militar abandonada. Quem cruza os limites invisíveis deste território, deixa para trás qualquer tipo de jurisdição formal. Lá não existe rede de água, não há energia fornecida pelo Estado, e a ausência de forças policiais é absoluta. Mas o que se especula é que a falta de um código penal não resulta na liberdade utópica que muitos procuram. Ela simplesmente dá origem a um sistema primitivo e impiedoso de sobrevivência. Há relatos sombrios indicando que, longe da vigilância governamental, hierarquias brutais se formam sob a poeira do deserto. A única regra garantida em Slab City é que você deve resolver os seus próprios problemas, não importa o quão violentas ou extremas sejam as consequências. É um experimento assustador em tempo real, mostrando a rapidez com que a civilização entra em colapso quando os portões são destrancados. No entanto, o caos completo não é a única forma de criar uma distopia. Às vezes, a ilusão da perfeição é muito mais letal. Em extremo contraste com as ruínas hostis do deserto americano, o sul da Índia abriga um tipo completamente diferente de anomalia. Auroville foi meticulosamente projetada para ser o ápice espiritual e estrutural da convivência humana. Desde a década de 60, a promessa de um paraíso atrai milhares de indivíduos dispostos a abandonar tudo o que construíram no mundo moderno. Dentro daquele perímetro, o conceito de propriedade privada foi erradicado e o uso tradicional de dinheiro é algo que beira o proibido. O centro geográfico do lugar é dominado por uma gigantesca cúpula dourada futurista, sugerindo uma harmonia absoluta.
Mas a realidade de se viver submerso nessa estrutura possui contornos inquietantes. O que não se divulga nos cartões postais é que, ao eliminar as leis do mundo exterior, a comunidade forjou amarras psicológicas invisíveis. Quando um indivíduo depende integralmente de um sistema fechado e supostamente infalível para comer, morar e existir, discordar do coletivo passa a ser um risco de morte social. Afinal, é quase impossível escapar de uma prisão quando as grades são construídas sob o pretexto de serem a mais pura utopia. Tanto a anarquia militar abandonada quanto a ordem compulsiva indiana revelam a fragilidade da nossa mente. Mas o que pouca gente percebeu é que essas anomalias urbanas extremas não representam apenas casos isolados do passado. Elas podem ser um rascunho perturbador do que está por vir. Imagine um cenário onde a terra firme simplesmente deixa de ser uma opção viável. A resposta para isso já existe e repousa sobre as águas profundas. No Azerbaijão, existe um complexo que desafia qualquer limite da engenharia moderna. Seu nome é Neftedalar, uma verdadeira metrópole enferrujada erguida em pleno mar aberto. O que começou como uma simples plataforma de petróleo tomou proporções faraônicas, transformando-se em uma teia de apartamentos, cinemas e pontes quilométricas interligadas sobre o oceano agitado. O detalhe mais bizarro é que milhares de indivíduos ainda habitam essa estrutura colossal, mesmo com a corrosão do mar engolindo lentamente as fundações e a cidade afundando a cada década. É uma corrida silenciosa e diária contra a fúria das águas. A milhares de quilômetros dali, no continente africano, o povoado de Nzulezo adotou uma tática semelhante, mas de forma ancestral. Lá, uma população inteira vive suspensa sobre palafitas rudimentares cravadas nas profundezas de um lago em Gana. Nenhuma construção da cidade toca a terra seca. Tudo, do comércio básico ao nascimento de uma criança, acontece isolado sobre a lâmina d'água. Olhando friamente, tanto a metrópole industrial de metal quanto a vila sustentada por madeira compartilham um aviso silencioso. O que hoje nós tratamos como uma bizarra atração turística pode ser o padrão forçado das próximas gerações. Quando o oceano avançar sobre as costas globais, as metrópoles do futuro poderão se parecer exatamente com essas ruínas flutuantes. A engenharia prova que nós sempre tentaremos adaptar o inabitável para sobreviver. Só que tem um detalhe. E quando a arquitetura de uma cidade inteira não é ditada pela sobrevivência climática, mas sob a suposta influência de algo não humano? No sul da Rússia, na remota República da Calmúquia, existe um complexo urbano que desafia qualquer lógica governamental. Conhecida como a Cidade do Xadrez, ela não foi projetada para resolver problemas habitacionais ou industriais. Ela nasceu da megalomania absoluta do seu excêntrico ex-presidente. O complexo possui palácios dedicados inteiramente ao jogo de tabuleiro, esculturas bizarras e vilas que parecem o cenário de um filme surrealista. Mas a verdadeira insanidade está na justificativa oficial para a sua construção. O líder responsável pela obra alegava publicamente ter sido abduzido por alienígenas no final dos anos 90. Segundo ele, os seres de outro mundo revelaram que o xadrez era uma ferramenta de comunicação intergaláctica. Ele gastou fortunas dos cofres públicos com a convicção inabalável de que, um dia, as naves retornariam para levar a cidade inteira embora. Trata-se da loucura humana moldada em concreto e financiada pelo Estado. Mas o delírio moderno com extraterrestres não é a única força capaz de erguer assentamentos assustadores. Às vezes, o mistério é muito mais antigo e sombrio. Isso nos leva a Bala, um oásis fortificado no deserto de Oman, amplamente conhecido na região como a capital da magia negra. As impressionantes muralhas milenares que cercam a cidade não teriam sido construídas apenas para repelir exércitos inimigos. As lendas locais, sussurradas há gerações, afirmam que o próprio barro dos muros foi moldado por entidades sobrenaturais. Há relatos constantes de bruxos locais realizando rituais obscuros nos becos escuros, onde o folclore do deserto e a realidade diária se misturam de forma perigosa. Até hoje, a reputação sinistra de Bala afasta forasteiros supersticiosos, provando que o medo do inexplicável pode ser uma fronteira mais forte do que qualquer guarda armado. Quando o poder político se encontra com o delírio puro, ou quando crenças ancestrais dominam a arquitetura, a realidade perde completamente o seu significado. O que levanta uma última questão inescapável sobre a nossa própria sensação de segurança. O que tudo isso nos mostra é que a nossa espécie possui uma obsessão quase doentia por colonizar o inabitável. Nós erguemos muros de ferro invisíveis para esconder segredos bélicos do resto do planeta.
Nós trancamos populações inteiras dentro de torres de concreto isoladas apenas para fugir da fúria do clima. Nós nos adaptamos a mutações genéticas irreversíveis e criamos cidades sem leis que operam sob regras primitivas de sobrevivência. Essas cidades que desafiam a lógica não são apenas pontos fora da curva escondidos em mapas esquecidos. Elas são a prova viva de que o que chamamos de civilização é um conceito frágil e assustadoramente moldável. Neste exato momento, você provavelmente está assistindo a este vídeo no conforto e na suposta segurança do seu bairro. Mas o registro indica que a linha que separa sua rotina da mais absoluta loucura geográfica é muito mais fina do que você gostaria de acreditar. Afinal, quem garante que o lugar onde você vive não está a um único evento de se tornar a próxima anomalia da lista? Se você teve a coragem de investigar essas realidades paralelas até o fim, deixe o seu like e inscreva-se no Curiosidade Proibida para não perder os próximos segredos que o mundo tenta esconder. Comente aqui embaixo qual dessas cidades você achou mais perturbadora e qual mistério nós devemos investigar a seguir. Até a próxima descoberta!